Olá, seja bem-vindo. Espero que esteja tudo bem com vocês. Nessa videoaula, na modalidade assíncrona, selecionei duas palestras bem interessantes para você assistir, todas elas relacionadas ao tema automação industrial. A primeira, ministrada pelo professor Ricardo Janes, da Univesp, voltada aos conceitos básicos de automação aplicada aos processos industriais, onde ele faz um breve histórico da automação, tendo como base a evolução da indústria ao longo dos últimos anos, partindo da primeira revolução industrial. Ele destaca a importância da automação e a sua contribuição para a indústria, de um modo geral. A segunda palestra, com especialista em projetos na área de automação e membro sênior da ISA, Sociedade Internacional de Automação, o professor Márcio Venturelli traz o tema Indústria 4.0, uma visão da automação industrial. Trata-se de uma exposição mais direcionada, dando ênfase aos aspectos inovadores e às principais tendências da indústria moderna no campo da automação e os seus impactos no processo produtivo. Portanto, a minha recomendação é que vocês assistam com bastante atenção as duas apresentações. Bom, vamos começar com um conceito de automação industrial, né? O que é automação? Vem do latim automatus, que significa mover-se por si só. Na verdade, a grande vontade do ser humano, quando pensou em automação industrial, era desenvolver equipamentos que pudessem fazer o trabalho humano de forma autônoma, né? A palavra automação industrial é uma palavra moderna porque vem da indústria, principalmente na era da geração do vapor, mas a gente também tem uma palavra vinculada à automação que é manufatura, né? O que significa da manufatura? Para o engenheiro é um termo bem comum falar em automação e falar em manufatura. Do latim também é fazer à mão. Então, qual é a finalidade, né, no passado de se automatizar, de fazer algo autônomo, algo que era feito à mão? Transformar tudo que a gente pode fazer de forma manual, de forma automatizada, mecanizada, robotizada, né? Tirando do ser humano aquela função braçal que no passado era tão importante em trabalhos artesanais. Vamos falar sobre quais são as etapas de revolução industrial, né? Em quais etapas a gente passou, como é que começou, né, o conceito de automação industrial e onde nós estamos hoje. Então, nós começamos na indústria chamada de 1.0, que foi no início do século XIX, a era da mecanização, principalmente com a máquina a vapor, né? James Watt inventou um controlador centrífugo que conseguia controlar a velocidade de motores a vapor. E lá começou toda a nossa revolução industrial. A partir dessa primeira etapa, nós tivemos a indústria 2.0, que foi a era da eletricidade, o advento da elétrica em todas as casas, o advento do início, né, de se alimentar as empresas com eletricidade, vamos dizer assim, né? E foi uma fase extremamente importante, mas que predominou principalmente, né, na Primeira Guerra Mundial na Inglaterra. Ela não se expandiu mundialmente, né? Em seguida, nós temos a evolução para a indústria 3.0, que aqui a gente pode dizer especificamente é onde começou a automação industrial no mundo. Foi a era do transistor, o advento da válvula, o advento do transistor. Talvez você tenha tido em casa uma TV a válvula no passado, o seu pai, o seu avô provavelmente tiveram. E aqui foi onde tudo começou, a evolução crescer de forma muito mais rápida, né? E em 1968, 1970 é que nós tivemos o nosso primeiro equipamento industrial, conhecido tipicamente por controlador lógico programável. Richard Morley especificou esse equipamento para se fazer testes automáticos em painéis de carro. Naquela época, os painéis eram baseados a relé e se gastava muito tempo na mudança de processo de produção. Então, Richard Morley, nessa geração, criou o primeiro equipamento industrial
totalmente programável para que fosse feita a automação do processo de testes. E onde nós estamos hoje? Hoje nós estamos na quarta revolução industrial, no início, talvez você já tenha ouvido falar, na indústria 4.0. De que se trata a indústria 4.0? Diferentemente das outras épocas, todas as épocas têm uma definição de algo, de um objeto, de algo físico. Por exemplo, na indústria 1.0, podemos falar que o enfoque dela está na geração do vapor. A indústria 2.0 está na geração da eletricidade. A indústria 3.0, da terceira revolução industrial, tem um enfoque principalmente na eletrônica e no controlador lógico programável. E a indústria 4.0 tem um enfoque muito mais amplo, que seria a globalização de todos os equipamentos que nós temos comercialmente hoje no mundo. Bom, falando-se especificamente agora da indústria 4.0, qual é o nosso futuro como engenheiro? Para onde o mercado industrial tende a ir, né? Na verdade, a indústria 4.0 é um conceito, né? O conceito de ter todos os conjuntos de engenharia integrados num único núcleo. Basicamente, de casa, nós poderíamos construir um produto através de nosso celular, nosso tablet, fazer a compra desse produto, enviar para uma empresa e essa empresa tem que se autoadaptar de forma autônoma para produzir um produto totalmente customizado. Como engenheiro, nós viemos da geração de Ford com as produções em massa, em grandes lotes, né? 1.000 carros, 2.000, 3.000 carros por dia, todos do mesmo modelo, todos da mesma cor, todos com a mesma característica. O conceito de indústria 4.0 é que nós tenhamos agora lotes unitários. Cada pessoa no mundo pode customizar o seu próprio produto, né? E como que isso pode ser realizado, né? Através da internet das coisas, conhecida tipicamente como IoT, né? Que vem do termo em inglês. Para isso, nós precisamos ter computação em nuvem. Os dados devem estar distribuídos ao longo do mundo, não importa para nós onde esses dados se encontram. Os sistemas da indústria têm que estar integrados, né? Dentro de uma fábrica, eu não posso ter duas linhas de produção que não se comunicam. Todo sistema industrial tem que estar interconectado. Eu tenho que ter aqui uma manufatura aditiva de forma que eu consigo adaptar as minhas máquinas de forma autônoma a produzir um novo produto. Além disso, eu tenho que ser capaz de fazer simulações para ver se esse produto requerido atende à minha necessidade. Os robôs devem ser autônomos nessa nova metodologia. Já existem projetos de se automatizar totalmente, por exemplo, lojas de fast food na produção de lanches, né, utilizando robôs autônomos, tá? Nós precisamos, dessa forma, armazenar uma grande quantidade de dados. Então, a informática vai ser essencial na geração dos sistemas de Big Data. Os sistemas de realidade aumentada podem mostrar para a gente, de forma virtual, o objeto que a gente quer que seja produzido. E, por fim, como tudo isso tem uma integração via informação, é importante que nós tenhamos a segurança dessas informações. Tudo bem? Vou falar agora sobre os sistemas básicos que são necessários para se realizar a automação de um produto. Tipicamente, nós precisamos de 3 detalhes essenciais, que é a energia, que pode ser de qualquer fonte de geração. Normalmente a gente pensa em energia elétrica, mas em uma fábrica, por exemplo, para cortar uma chapa de aço, eu posso usar raio laser. Então eu tenho, na verdade, uma energia térmica envolvida nesse corte. Na mesma indústria automobilística, para cortar o carpete do carro é utilizado jato d'água. Então esse jato d'água vai fazer um atrito no carpete para realizar o corte, é uma forma de energia, né? De qualquer forma, nós precisamos de uma fonte de energia para ativar a máquina que vai realizar esse trabalho autônomo. Nós precisamos também de um programa de instruções, né? Precisamos dizer para a máquina o que ela precisa realizar. E, além disso, nós precisamos ter um sistema de controle que, alimentado pela energia, consiga realizar o nosso programa de instruções. Então, toda a automação industrial é baseada praticamente nesses 3 tópicos. Para isso, nós temos que tomar alguns cuidados com
quais são esses cuidados essenciais? Se a máquina é autônoma e ela vai realizar uma operação de forma totalmente independente do ser humano, nós temos que ter os cuidados com a segurança do ser humano que possa se aproximar nessa máquina. Além disso, nós temos que ter a segurança do sistema em si, da segurança da produção e de eu não ter perda de produção devido à própria automação da máquina. Então, no monitoramento de segurança de um ambiente automatizado, o que nós devemos fazer essencialmente, né? Quando eu tenho um problema ou uma falha mecânica, elétrica, seja qual for, né? Nós podemos tomar como uma ação a parada total do sistema, caso ele apresente alguma chance de causar um acidente, causar morte, enfim, em qualquer situação de risco ao ser humano, nós devemos parar totalmente o processo, independente de quanto isso vai afetar a produção ao longo do dia na nossa empresa. A gente pode tomar uma ação de parar totalmente só o nosso sistema automatizado. Se ele for em linha, por exemplo, com várias máquinas e uma máquina apresentou avaria, nós podemos parar só essa máquina. Nós podemos acionar os alarmes sonoros e visuais, e aí entra um critério de lei, né? Por que sonoro e visual? Porque nós podemos ter deficientes na empresa que podem não ouvir o alarme sonoro, mas veem, por exemplo, uma lâmpada piscando. Se a pessoa, por exemplo, for cega, ela pode ouvir um alarme sonoro e não ver o alarme visual. Então, nós devemos sempre ter os dois tipos de alarme. Nesse caso, nós acionamos os alarmes, mas não paramos a máquina. Pode ser uma ação a ser tomada. E tomar as ações corretivas, né, decisões de ação corretiva que recuperem a violação da segurança de forma autônoma, de forma automática. Sempre lembrando aqui que a norma R10 vai colocar aqui alguns critérios importantes para você estudar depois, ao longo do curso, sobre quais os critérios que essa máquina pode realmente voltar de forma automática. Em muitas situações, após a quebra, a máquina não pode ser ativada de forma automática, tem que ser ativada de forma manual, com intervenção humana. E vamos falar agora sobre os níveis de automação em uma indústria. Quais são os níveis de automação possíveis? Eu tenho um nível de dispositivo, que seria automatizar a máquina em si, um pequeno dispositivo de montagem, por exemplo, automatizar a máquina por completo, né? Um processo produtivo inteiro, automatizar uma célula de fabricação completa também. Essa célula de automação é composta de várias máquinas. Por exemplo, para se produzir um produto que tenha 8 estágios, eu posso ter 8 máquinas, uma por estágio, e a minha célula toda automatizada, as 8 máquinas trabalhando de forma autônoma. Eu posso automatizar também, num nível mais alto, a fábrica inteira e deixar essa fábrica trabalhando de forma autônoma. É a realidade hoje de poucas indústrias no mundo que conseguem produzir um produto sem intervenção humana nenhuma. E posso automatizar o nível de empreendimento, que seria o auge da automação. O que seria isso? Eu tenho todo o conjunto de máquinas e a minha fábrica inteira automatizada. Além disso, eu tenho o meu conjunto gerencial da empresa também automatizado. Um link direto entre venda de produto, compra de matéria-prima e fábrica. Então aqui eu tenho a integração entre os sistemas corporativos, a alta gerência da indústria, o monitoramento à distância, junto com a automação da máquina. Vamos apresentar a Indústria 4.0, a quarta revolução industrial, uma visão da automação industrial. Imaginemos um contexto onde uma planta industrial está toda conectada a uma grande rede de informações, desde os instrumentos e os sistemas de controle até sistemas de informação externos, como por exemplo, tomando como base a uma usina do setor de bioenergia, poderíamos ter conectado os sistemas de informação do sistema climático, informações de demanda a respeito do governo, valor do mercado internacional de açúcar, características de insumo dos fornecedores de suprimentos, todas essas informações conectadas de forma inteligente com 2 grandes objetivos. O primeiro, uma tomada de decisão,
que nós podemos pensar nos gestores tendo toda a informação de contexto para que tomem as devidas ações. E, além disso, como uma segunda situação, essas decisões serem automáticas, isto é, os presets de informações de controle do processo serem atualizados automaticamente em função de informações internas e externas da planta. Vamos ver como que isso funciona. Para a gente entender um pouco, conceituando a quarta revolução industrial, que é a nossa ideia aqui, nós estamos chamando de indústria 4.0, vamos falar um pouco aí desde o início dessas revoluções, né, que seria a primeira revolução industrial, datada do século XVIII, que na verdade ela iniciou através das melhorias por James Watt da máquina de vapor, que foi a introdução da máquina de vapor na indústria têxtil. Esse período ele foi de 200 anos aproximadamente, né, datado aí de 1702 a 1913, quando Henry Ford, através do seu estudo da linha de produção em massa, criou um novo conceito de produção empurrada, né? E de 1913 a 1969, portanto próximo aí de 60 anos, a gente iniciou aí a terceira revolução, que na verdade foi a introdução dos sistemas computacionais no chão de fábrica, a eletrônica em si mesmo, né? Nós vamos estar chamando isso da era da automação. E a partir disso, entendendo aí, após esses 40 anos da terceira revolução, iniciando para a gente ter uma data, a partir de 2010, nós estamos aí numa fase de transição, entrando então nesse novo modelo que é o mundo ciberfísico ou cibernética, né? Nós teríamos aí então a internet das coisas e vamos ver como que isso funciona. Para isso nós vamos conceituar exatamente o que é a internet. Internet, na verdade, são as pessoas mais as informações. E a internet industrial, que está aqui na nossa ideia, né, de transferir essa ideia para o mundo dos processos produtivos, então são as pessoas, a informação, e a gente passa a ter um novo elemento, que são as máquinas e equipamentos, todos conectados em conjunto, numa única rede, que nós estamos chamando isso de internet das coisas. Por que tudo isso está acontecendo, né? Por que está havendo todo esse movimento de indústria 4.0, como nós estamos aqui entendendo? 3 grandes elementos aconteceram no mundo desses últimos anos. O avanço exponencial da capacidade computacional, né? Depois, a imensa quantidade de informação digitalizada à disposição e as novas estratégias de inovação. Isso quer dizer que as pessoas, o conhecimento e a tecnologia, todas conectadas numa única rede, estão criando novos modelos inovativos no setor produtivo. Quais são os benefícios dessa indústria 4.0 que nós estamos enxergando e o que já está sendo extremamente estudado? Alguns elementos: redução de custos, economia de energia, aumento da segurança operacional, a conservação ambiental, a redução de erros, o fim do desperdício, a transparência nos negócios, o aumento da qualidade de vida e a personalização em escalas sem precedentes. O que é essa tecnologia então? O que é o núcleo que está dando essa capacidade de nós falarmos então numa quarta revolução? São 2 elementos, que é o IoT, que Internet of Things, que são a internet das coisas, e o M2M, que é o Machine to Machine. O que é isso na prática? São todos os equipamentos e máquinas de processo trocando informações entre si e disponibilizando informações numa grande base de dados capaz de tomar decisões, informações estas de decisão no nível gerencial ou de forma autônoma. Como que isto foi capaz, né? O que está acontecendo? Quais são as tecnologias que estão orbitando nesse internet das coisas? Alguns elementos importantes. O uso do protocolo IPv6, que foi uma grande mudança, que na verdade ele é a capacidade de eu poder endereçar através de IP todos os equipamentos, serviços, todos conectados numa única rede, um endereço IP fixo para cada equipamento. O uso das redes sem fio, o uso do wireless também, uma grande capacidade,
facilidade de conectar tudo num grande sistema. O uso da virtualização computacional, que nada mais é do que sou eu criar diversos computadores a partir de apenas um físico, dando operacionalidade de serviços diversos, tudo em uma única base de computação. O uso do cloud, que é a nuvem, na verdade, sou eu retirar todas essas informações da planta e eu disponibilizar ela num elemento onde todos os componentes e pessoas podem acessar ela através de um elemento chamado de cloud. E o uso do Big Data, que nada mais é do que um grande banco de dados que nós conhecemos com uma grande diferença, o Big Data dos outros bancos de dados, que é a capacidade de tomar decisões deste banco de dados de forma extremamente dinâmica. Tá? E o uso do RFID, que é o grande conceito de rastreabilidade de tudo aquilo que é produzido no chão de fábrica. A aplicação, imaginamos então todo um contexto de planta, onde todas as pessoas, todas as máquinas e equipamentos, através dessas tecnologias, num grande, vamos chamar assim, de um guarda-chuva de informações, eu tendo uma onipresença da informação, onde está tudo conectado. Com isso, os grandes impactos são as tomadas de decisões, a produção on demand, isso é, eu só vou produzir realmente aquilo que tem a viabilidade, e a segurança é toda rastreada. Um exemplo que nós poderíamos aqui pontuar, para termos uma ideia onde que já está bastante avançado na utilização, seria uma cadeia, um supply chain, onde teríamos toda a cadeia de fornecedores, armazenagem, serviços, os clientes, os transportes, produção, tudo conectado numa grande rede, onde essas tomadas de decisões são em conjunto. Como que nós estamos pensando numa transição? Isto é, como que está hoje, ou como deveria, ou que nós deveríamos buscar hoje, para que a gente consiga chegar na indústria 4.0, que será uma realidade logo. Então hoje nós pensamos em automação com 3 elementos técnicos de planta, que são as redes de comunicação, nós temos que pensar tudo conectado, uns sistemas de otimização do sistema e banco de dados. Com isso eu enxergo e vejo o aumento da produção, a redução de custo da planta e as mudanças tecnológicas para que ocorra essa transição. A indústria 4.0 já é, então, eu pensando tecnicamente, o controle descentralizado de todo o contexto. Todos os ativos estão online, isto é, tudo conectado através da internet das coisas, como nós vimos lá atrás, e o uso do Big Data para tomada de decisões dinâmicas. Com isso eu enxergo na ponta a eficiência energética, toda a cadeia de produtiva integrada e o mais interessante, toda a orientação da planta já vem pelo BI, pelo Business Intelligence. Com isso, toda a tecnologia dessa automação, na verdade, ela é de origem estratégica. As grandes tendências que nós vemos então, que vem consolidar a indústria 4.0, então, num resumo geral, seria a interconexão das coisas, né? Isto é, todos os equipamentos numa única rede através do IPv6, num cloud. A geração e o envio acúmulo de análise de dados do Big Data, que é a modelagem para a tomada de decisões, inclusive autônomas. E a onipresença da informação, isto é, não importa onde você esteja, a interação é em tempo real. Podemos concluir então que a nossa indústria 4.0 é um novo conceito, que seguramente será uma realidade e vai mudar a forma como nós vamos lidar com a produção de bens de consumo e materiais, com uma ideia de ter uma melhor distribuição de riquezas e um planeta mais sustentável lá na ponta como resultado. Espero que você tenha entendido os conceitos aqui apresentados pelos 2 professores e que a partir dele possa formar uma opinião mais consistente sobre o assunto. Agradeço pela sua participação e até a próxima.